Aleluia! Hoje é 7 de março. 1 João 5 diz: aquele que é nascido de Deus não peca. E o que é nascido de Deus, Deus protege. E o maligno não lhe toca. Meu Deus! Deus está mostrando com toda clareza para você que aquele que diz que serve ao Senhor, que é ungido, que é instrumento, que é um homem e mulher de Deus, não vive na prática do pecado, porque foi convertido de verdade. O que é nascido de Deus, Deus protege, porque Deus vai saber quem é fiel a Ele, como Deus protegeu Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, José e tantos outros mais da Bíblia. E depois ele diz: o maligno não toca. Mas alguém pode dizer assim: mas eu estou enfrentando algumas situações difíceis. Mas o inimigo não vai conseguir fazer o que ele gostaria de fazer, que era destruir, matar, acabar com a sua vida. Ele não vai conseguir. Então ande em santidade, seja fiel ao Senhor, e você vai ter todo o cuidado de Deus na sua vida. Ande em santidade. É tão tremendo quando diz essa palavra, que é nascido de Deus, nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu Deus, as coisas velhas já passaram, o pecado já passou, a contaminação da carne já passou, o mundanismo já passou. Porque é nascido de Deus não peca. Quando diz isso, significa não vive na prática do pecado. O pecado não faz mais parte da vida dele, porque ele é convertido. Lembra de que Nicodemos falou isso para Jesus: como é que eu vou nascer de novo? Aí o Senhor Jesus disse para ele: nascer da água e do Espírito. Mas tem um monte de gente por aí, dizendo ser líderes até, vivendo numa prática, cometendo pecados piores do que os ímpios. E Deus está enfatizando isso para todos nós. E é um fato para você ver na vida de muitos por aí. Quem é de Deus, quem nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Acabou, ponto. E volta até o ponto daquela palavra de Salmo 139, quando ele diz assim: o Senhor me sonda e me conhece. Ele sonda o meu interior, conhece o meu deitar, o meu levantar. A palavra não chegou à minha boca, ele já conhece todas elas. Para onde me ausentarei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito? Mas muitas pessoas pensam em enganar a Deus. Só engana os homens, queridos. Pelo amor de Deus, entenda isso. Porque ele está dizendo: o que é de Deus, Deus guarda. Aí tem um monte de gente que ainda está reclamando, dizendo: é porque Deus não fez, porque Deus não agiu, porque Deus não operou, porque Deus deixou acontecer isso. Porque Deus viu que essa pessoa não precisava, não tinha condições de receber proteção e livramento, porque vive numa vida errada. Só tem aparência de crente, só tem aparência de religioso. O coração está longe de Deus, não busca Deus com verdade. Quem anda na verdade, Deus protege. E tão tremendamente Deus diz: aquele que é nascido de Deus, Deus protege e o diabo não toca. Meus amados irmãos, mas eu digo de novo, alguém pode dizer assim: mas bispo, apareceu uma doença em mim, apareceu uma crise financeira, apareceu uma luta, uma batalha, uma guerra dentro da minha casa, eu estou enfrentando isso, eu estou enfrentando aquilo outro. Mas se você for nascido de Deus mesmo, se você for um servo fiel, que anda de acordo com a vontade de Deus, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, Deus vai cuidar de você na hora certa. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Mas quando ele diz que o diabo não toca, significa dizer que o diabo não vai conseguir fazer aquilo que realmente ele gostaria de fazer, que é roubar, matar e destruir sua vida, e até mesmo levar a sua alma para o inferno, se você for fiel. Aí a palavra de Deus vem e diz para nós: Deus diz: quem poderá escapar das minhas mãos? Agindo eu, quem impedirá? Se nós somos de Deus, somos nascidos de novo, somos verdadeiramente convertidos, crentes fiéis, queridos, Deus está dizendo: eu vou te proteger. Aí Deus está dizendo: o diabo não vai poder tocar em você. Que demônio, que poder de Satanás é esse para tocar na vida de um ungido, de um servo fiel ao Senhor? O diabo não tem esse poder de tocar na vida daqueles que andam segundo a vontade do Senhor. Então é essa segurança que você tem de estar na presença de Deus. E a Bíblia ainda te diz mais ainda: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É mais poderoso aquele que está com você do que aquele que está no mundo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Só precisamos ter certeza que somos convertidos, somos de Deus e somos fiéis a Ele.
E me chamou a atenção um texto bíblico aqui. Agrada-te do Senhor, tenha prazer a Deus, seja dedicado a Deus, se renda a Deus, se quebrante diante de Deus, busca a face de Deus e Ele realizará os desejos do seu coração. Quem é verdadeiramente convertido, quem realmente é nascido de novo, quem realmente pertence a Deus, sabe apresentar para Deus a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor busca e passa a ter privilégios da parte do Senhor. É isso que eu estou lhe dizendo. Privilégios só por buscar a face do Senhor. E só buscar a face do Senhor, meu Deus do céu, buscar o Senhor é tudo, querido. Você vê que Salomão pediu apenas sabedoria para Deus e Deus deu riquezas e honras. Davi queria ser só um adorador de Deus, se tornou rei de Israel. Então seja convertido e um servo fiel a Deus.